Boa noite, meus irmãos, integrantes do Caminhando para Jesus, os convidados que nos honram com suas presenças. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus para um estudo da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime, amparado sempre por Jesus e pela espiritualidade amiga da nossa casa. Elevemos o pensamento ao alto, em harmonia e com coração de amor, de fraternidade, para alcançarmos os frutos benfazejos da espiritualidade que possam vir nos trazer luz, harmonia e paz, para discernirmos tudo que nos for dito pela nossa irmã, Sandra Albertini. Ficamos agradecidos pela oportunidade que o Criador nos fornece para mais uma noite de aprendizado. Nossas boas-vindas à nossa irmã Sandra Albertini, trabalhadora do Caminhando para Jesus, no DIGE, onde realiza um trabalho, como os demais daquele departamento, grandioso de renovação dos quadros que virão a dar continuidade aos trabalhos do Caminhando para Jesus ao longo dos tempos. Primeiro, boa noite a todos e todas, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. E eu queria pedir que nessas telas iniciais que eu vou apresentar, a gente refletisse sobre as mensagens que vão estar aqui contidas inicialmente. Entendendo que a paz do mundo começa em mim, e não dá para a gente falar de paz sem a gente observar o momento que o nosso planeta passa e o momento que naturalmente a humanidade passa, né? O planeta passa por consequência da nossa intervenção, e aí é preciso que a gente reflita a partir disso. A partir, né, dessa paz interior, que é o que reverbera numa paz coletiva, entendendo que aqui o compromisso de cada indivíduo em poder proporcionar, a partir de si, a paz que tanto a gente deseja. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre essas 120 mil vidas, pessoas, sonhos, irmãos e irmãs, que deixaram de estar aqui na sua missão no planeta Terra e agora estão no plano espiritual, e de que maneira essas pessoas foram, porque isso é consequência da nossa atuação aqui nesse planeta, entendendo que estamos num planeta de expiações e provas, naturalmente um planeta ainda adoecido, mas que está em via de recuperação e em tratamento, para chegar a ser um planeta de regeneração. E aí, dentro dessa reflexão, eu vou caminhar com vocês para a gente dar uma viajada juntos, uma música do grupo Rapa, que ele fala sobre paz. Essa música do Rapa é uma música muito forte, muito intensa, mas ela nos leva para essa reflexão, né? Qual é a paz? Eu não quero seguir, não continuar admitindo. E aí a paz, ela é pessoal. A gente fala de uma paz mundial, a gente fala de uma paz coletiva, de uma paz no nível planetário, mas essa paz ela é construída a partir da paz interior de cada indivíduo, de como ele se entende e do que ele desperta e pode promover de paz para com o outro. Né? Então, na verdade, a nossa conversa de hoje é uma convocação para que a gente comece a refletir sobre quais são as paz, e aí o plural fica parecendo que são paz instrumento, para a gente poder, o que é que a gente está querendo cultivar, e se de fato estamos, o que é que a gente está fazendo para construir essa paz, né? Qual é a nossa colaboração, seja no campo
pessoal, seja no campo coletivo. Aí eu vou me referenciar na música mesmo, trazer esse norteador, mas eu vou me referenciar também em Joana de Ângeles, tá? E aí, estou trazendo aqui a letra da música para aqueles que não estão familiarizados com a música, né? Ou que estejam se deparando com ela pela primeira vez. A música começa com: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz não é paz, é medo. Né? Então, só aí a gente já tem vários entendimentos do que é paz, da contribuição de cada um e de como a gente, para se proteger, a gente se coloca em estado de alerta e sempre achando que vamos estar sujeito ao processo de insegurança. Então, essa paz interior é o que vai dar o alicerce para o não surgimento desse medo. E aí a gente vai ver lá na frente o que pode gerar esse individual de cada indivíduo que vai refletir no processo de sociedade. E aí, Joana, no livro Conflitos Existenciais, ela fala sobre... essa aqui é a parte introdutória, eu terei apenas um trecho dessa parte, e ela fala o seguinte, que a marcha do progresso, a marcha é inexorável. Ela pode até sofrer perturbações, dificuldades, mas nunca ela vai ficar retida a partir das conveniências individuais ou de grupos, paralisando o processo do avanço do progresso. Então, o que a gente vai ver aqui, o que aparentemente pode nos trazer a sensação de descontrole, aí eu vou fazer uma reflexão de que, se somos filhos de Deus, por que tememos? Se temos Jesus como irmão e acreditamos sim nisso, por que tememos? Porque a insegurança, ela é nossa. Ela é inerente ainda a nós, espíritos, que estamos num grau de expiações e provas. Né? Então, a gente precisa entender que essas são situações que fazem parte do nosso processo de amadurecimento. Contudo, a gente precisa ter consciência desse processo, que a gente precisa avançar, porque isso vai contribuir para o nosso amadurecimento pessoal, mas reverbera no amadurecimento coletivo e evolutivo do nosso planeta. Com o advento de novas conquistas psicológicas em torno do ser humano, pôde-se constatar que há uma herança atávica assinalando todos os indivíduos com idênticas expressões faciais e emocionais. Se tem havido qualquer contato sem que tenha havido qualquer contato entre eles, né? Do ponto de vista espírita, essa herança procede das reencarnações anteriores, que mais tarde, mas que também faculta as suas realizações, facultando o avanço progressivo, cada vez mais em etapas, e esse processo de crescimento lhe é vencido. Então, todas as vezes que o indivíduo ele avança nesse campo emocional, essas constituições atávicas, elas vão deixando de existir e de modelar esse indivíduo, e nova modelagem vem para esse indivíduo, certo? Essa nova modelagem se reflete, inclusive, nas feições faciais, que é o que está sendo aqui colocado. E isso não é um construto individual e pessoal. Isso é pessoal, mas ele também é coletivo, porque pessoas que não se conhecem reproduzem essas expressões faciais. E aí, na música, ela traz também a questão, né, da paz sem voz, que não é paz, é medo. E aí, Joana traz a questão do medo, certo? E aí ela diz o seguinte, que as atitudes educadoras no lar, os relacionamentos familiares agressivos, desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorizantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando crianças, e aí eu me lembrei muito nesse momento daquele filme Monstros, S.A., onde o grito é o disparador que alimenta que ilumina o espaço. É a partir do terror infantil que aquele espaço ele é iluminado.
E aí isso é ressignificado para o sorriso, para a alegria. E a alegria passa a ser o dispositivo de iluminação do espaço, né? Quem não assistiu essa animação, vale a pena muito assistir. Ela faz um convite muito interessante. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por animações e na hora que eu vi esse Atemorizando Crianças, eu só me lembrei de Monstros, né, Felipe? É uma animação muito boa. E aí a gente vai ter também a questão dos comportamentos agressivos das pessoas. Pô, quando a gente fala Atemorizando Crianças, a gente vai, inclusive, para as cantigas de roda, com Boi Boi da Cara Preta, né? Então, assim, a gente reproduz práticas que são aterrorizantes e que a gente não se dá conta que está fazendo, porque a gente está só reproduzindo, porque comigo na minha infância foi assim, porque na infância da minha mãe foi assim, na infância da minha avó, e eu não vou me dando conta e vou reproduzindo esses atos, e aí essas gerações elas vão reproduzindo essas práticas adoecidas, e a sociedade se permanece num processo adoecido sem se dar conta, né? E aí, Joana nos faz esse convite para refletir sobre isso, que na hora que vem esse crescimento mental e emocional, esse adulto, ele já, essa criança que se tornou adulto, ela está adoecida. Mas aí ninguém consegue entender, porque, pô, isso aconteceu comigo e eu estou aqui. Meus pais me educaram assim e eu, para ser gente, para dar certo, passei por isso e estou aqui. Então, com os meus filhos, com os meus netos, também serão assim. Só que cada indivíduo, ele se relaciona diferente com cada processo emocional e com cada dispositivo que ele vai encontrar, porque, como Joana de Ângeles também traz nesse livro, acreditava-se inicialmente que todo ser humano era uma folha em branco. E nenhum ser humano é uma folha em branco. Todo mundo chega já com o seu HD com muitos registros. E aí, de acordo com que a gente vai avançando as etapas, os dispositivos vão sendo acionados. E o que estava lá dentro guardado vai se encontrar com o que hoje é realidade e vai se desdobrar em outras questões. Ou retificando ou ratificando o que estava lá alocado no nosso HD espiritual, se assim eu posso chamar. E aí Joana diz o seguinte, ela traz esse recorte do seio familiar adoecido e ela diz que as cidades ameaçadoras, virulentas do terrorismo político internacional, a violência urbana, a injustiça social profunda, produzem medo também. E quando se encontram com essas pessoas que receberam a produção do medo em seus lares, não vai dar outro espaço que não seja uma grande violência social de uma sociedade adoecida. Então, não dá para a gente falar de paz no mundo sem não falar na paz dentro de casa, no ambiente familiar, numa família mais amorosa, mais compreensiva, de uma família mais solidária, que olha para o seu vizinho e se incomoda se ele não está legal e que estende a mão. Então, não dá para falar de paz mundial se o indivíduo não está em paz. E aí, tem um outro trecho da música que diz o seguinte, às vezes eu falo com a vida e às vezes é ela quem diz. Às vezes é a vida que pergunta, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Só que lá anteriormente ele diz que paz sem voz não é paz, é medo. E aqui ele diz, qual é a paz que eu não quero conservar para eu tentar ser feliz? Né? Então, muitas vezes, o calar, o se omitir, o não querer se posicionar, não é não querer conflito. Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser timidez, mas também pode ser indiferença. Então, é para a gente entender que paz é essa que a gente está tentando tanto preservar e qual é a paz que não nos serve mais. Essas pseudo-paz que a gente elegeu. Né? E que muitas vezes a gente impõe ao outro.
né? O que é bastante danoso, quando a gente determina, pensa que a gente pode determinar a paz que o outro precisa. Quando a gente tenta determinar o que é melhor para o outro. E muitas vezes nem pergunta se o outro quer essa determinada paz que a gente elegeu como sendo a melhor para ele ou para ela. A Joana também traz nesse livro a questão da crueldade. Na atualidade, encontram-se assinaladas na conduta as reações de mágoa, de vingança contra a humanidade, que passou a detestar. Convidado ao renascimento, imprimiu nos seus tecidos sutis do cérebro as impressões grotescas que lhe influenciam as conexões neurais, dando lugar a uma personalidade alienada, insensível e hedionda. Então, a gente está vendo que tudo que Joana está trazendo aí, ela está trazendo dentro de um recorte de um planeta Terra, um planeta de expiações e provas, que vai passar por um processo de regeneração. Porque se eu for falar de paz há 500 anos atrás, a gente vai falar de outras questões também. Se eu for falar de paz de 2000 anos atrás, a gente vai falar de um outro tipo de paz. Porque de acordo com o que vai se mudando a forma de vida no planeta, o conceito de paz acompanha esse processo. Daqui a 100 anos, a gente vai estar falando sobre um outro tipo de paz. Daqui a 200, daqui a 500. E aí as ciências da história, da antropologia, da sociologia, da psicologia, vai trazer esses recortes desses homens, dessas mulheres, desse modo de viver, do que era essa referência de paz, que já não cabe mais para aquelas situações. Aqui tem qual a paz que eu não quero mais conservar para tentar ser feliz. E aí ela vem falar do vazio existencial. Em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais, que resulta da indisciplina e da falta de morigeração na conduta, durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Lentamente, nesse estado emocional, perdia a própria identidade, mergulhando em aparências que pudessem agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. E aí a gente volta para o seio familiar, a gente volta para as relações sociais, a gente volta para as relações de escola, do ambiente escolar, da vizinhança, de que o indivíduo, quando está no seu processo inicial de formação, tenta se moldar e dizer para esse indivíduo quem e o que é melhor para ele, quem ele deve ser e o que é melhor para ele. E a gente esquece de perguntar a esse indivíduo o que ele quer, o que é que ele entende que é melhor para ele, como ele se vê, como ele se entende. E dependendo da maturidade emocional, da força emocional, de como ele se entende, ele vai aquecendo o que é trazido para ele vai se machucando, ele vai se criando uma outra moldagem que não é a que ele queria para ele, e ele vai se afastando da identidade que ele quer e de quem ele é, para agradar as pessoas que acham que sabem o que é melhor para ele. Então, para a gente poder falar de paz no mundo, a gente precisa respeitar a individualidade de cada pessoa que cruza o nosso caminho. Não dá para eu falar de paz mundial e eu não respeitar o meu colega, que eu vim com pré-julgamento, sejam eles do campo da intolerância religiosa, sejam os preconceitos na área das orientações sexuais, das questões das raças, das ocupações de espaço. Não dá para eu ter preconceito com relação o tipo de roupa que as pessoas usam, o tipo de... o tipo de... Eu vou usar linguagem, mas não é o termo mais correto, mas a forma como as pessoas se comunicam, se elas usam de muitas gírias, se elas usam de um português mais rebuscado, se elas usam... se elas não utilizam a norma culta. Então, a gente tem muito de pré-determinar o que é certo e o que é errado e quer encaixar as pessoas nesse modelo. E o ser humano não nasceu para viver em caixa. O ser humano nasceu para viver livre.
Aí tem um outro texto da música que diz o seguinte: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que vive nesta prisão. E quantas vezes nós, na tentativa de proteger, aprisionamos? Seja nós ou seja as outras pessoas. E aí eu vou fazer um recorte dentro de uma hashtag que está muito em voga, que é a hashtag Fica em Casa, que é muito necessária para esse processo pandêmico, no que se refere ao isolamento social e ao afastamento social, mas ela também é uma hashtag excludente, porque ela pede para ir para casa, para que as pessoas não se contaminem e não adoeçam. Mas quantos dos nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas não podem voltar para casa? Quantos dos nossos irmãos que estão nas ruas e estão bem no início desse processo não sabiam nem o que era Covid, só viam as pessoas andando de máscara nas ruas e não sabiam do que se tratava. Porque o processo de exclusão, ele nos faz refletir sobre o quanto de humanos nós estamos deixando de exercer da nossa humanidade. O Covid fez nos eclodir e fazermos repensar quem somos e o que estamos aqui fazendo, porque as pessoas com a hashtag Fica em Casa estavam sem conseguir ficar em suas casas, sem conseguir ficar em seus lares, que deveria ser o melhor lugar para se ficar, ao lado da família, no conforto do seu lar. Só que também quando a gente diz hashtag Fica em Casa para uma casa minúscula, sem condições sanitárias, debaixo de uma telha brasilite, convivendo 5 pessoas, sem ventilação adequada, o esgoto passando no chão. Como é que essa pessoa vai estar em melhores condições que se não estiver na rua? Então, foram trazidas várias realidades que nós não estávamos atentos ou nós não tivemos o interesse de conhecer. Então, como é que eu posso falar de paz no mundo se eu não começar com essa paz interior? Porque também como é que eu consigo ficar em paz vendo essas situações ocorrerem? Então, a Covid nos levou por caminhos de reflexões que nós não estávamos preparados, ou achávamos que não estávamos, e a gente teve que aprender muito com isso. A gente teve que conviver mais conosco mesmo, nós tivemos que conviver mais com nossa família, com pai, com mãe, ou com a ausência deles, para a gente compreender o real sentido da vida. E a gente tem uma tendência de querer as coisas de fora para dentro, né? A gente gosta muito, principalmente nós, brasileiros, país colonizado, a gente vive a ilusão do que o salvador da pátria ele vai chegar, né? A gente está sempre esperando que venha alguém que tome à frente as rédeas da solução e resolva por nós. Porque isso é um processo de colonização. E o que era bom vinha de fora. E o que aqui tinha não prestava. Ou que a gente não pode se autogerir, que a gente precisa que alguém venha de fora para dizer o que é melhor para a gente. Isso é um processo cultural que há 500 anos é implantado no povo brasileiro, para que o povo brasileiro não se reconheça como uma nação. Até porque a nossa formação inicial indígena, que foi dizimada, né, foi destruída por um processo civilizatório, que se diz civilizatório, né, porque um processo civilizatório não vai exterminar pessoas, né? Não vai matar as pessoas e trucidá-las e impor religião e impor cultura. Mas é justamente nessa pátria do evangelho, formado por populações que foram escravizadas e massacradas, violentadas, roubadas, que é aqui que a gente vai aprender a amar. É passando por todos esses processos que o Cristo entende que a gente vai depurar
as nossas enfermidades morais, emocionais e espirituais, e vamos conseguir trazer para o Brasil as rédeas de condução do processo evolutivo do nosso planeta. Então, cada brasileiro e cada brasileira que aqui está tem um compromisso nessa contribuição de fazer com que essa nação se torne, de fato e de direito, a pátria do Evangelho. E a pátria do Evangelho não se resume à edição de livros. A pátria do Evangelho se faz a partir das práticas. A pátria do Evangelho se faz no pensar e no sentir e no agir. É de enxergar no irmão e na irmã, de fato, irmãos e irmãs. E que eu não possa nunca estar em paz enquanto um outro irmão ou uma outra irmã não estiver. Não dá para falar de pátria coletiva e não enxergar o que está acontecendo no nosso país e a gente não se posicionar de maneira cidadã. Porque o próprio movimento espírita é um movimento de inquietação, é um movimento revolucionário, é um movimento de empoderamento, é um movimento onde uma mulher senta para falar do Cristo, igual como um homem se senta para falar, onde o fato de ser mulher dentro da seara espírita não nos deixa menor do que o fato de não ser um homem, onde na seara espírita a questão racial não tem nenhum valor, porque o espírito não vai ter sexo, o seu espírito não vai ter cor, não vai ter classe social. Então, o movimento espírita já é um movimento libertário. E o movimento espírita ele não entende que só nós somos as pessoas que compreendem o Evangelho. Nós entendemos que todo e toda irmã, independente da sua orientação religiosa, ou se a não tiver, é tão filho ou filha de Deus quanto cada um de nós. Porque o que nos faz filho ou filha de Deus não é acreditarmos nele, é termos sido criados por ele. Então, o que a gente precisa compreender é a nossa contribuição nessa paz. Agora, eu só posso contribuir a partir do momento que eu estiver bem, que eu estiver saudável. E aí a gente precisa entender que a gente ainda está no planeta adoecido. E compreender que se está nesse planeta ainda adoecido, em vias de cura, em processo de tratamento, é compreender e contribuir para essa cura. Que a gente faça parte da seara do Cristo como trabalhador e trabalhadoras da seara, e não para dar trabalho. Eu costumo dizer que a gente ainda tem pouca prática com a fé, porque a gente se desespera logo, a gente perde logo o ânimo, a gente se irrita com facilidade, a gente cobra, sabe, veementemente de Deus soluções, como se ele sofresse esquecimento, como se ele não soubesse dos ordenamentos, como se nada do que tivesse ocorrendo agora não tivesse dentro de um planejamento divino. Eu acredito que uma folha não cai sem que ele aqueça. Mas quando eu vejo um processo pandêmico desse, eu me sinto segura. Então, a fé da gente ela é muito estável, porque ela está atrelada ao nosso equilíbrio emocional. Ter fé num ambiente de felicidade ou num momento propício é muito tranquilo. A fé ela é exercida nos momentos de dificuldade, certo? E a gente chega ao fim da nossa fala e eu vou aqui fechar a parte do PowerPoint para que a gente possa abrir aí para perguntas e colocações que vocês queiram fazer, contribuições ou acrescer o que vocês acham que eu deixei de colocar. Bom, meus irmãos, vamos agora para as perguntas, os questionamentos, que a nossa irmã está à disposição para responder a cada um de nós. Quem quiser usar a palavra, a gente libera o microfone. Felipe? Pensando, estou organizando os pensamentos. Acho que Gil já tem. Sandra, Oi. numa mostra espírita, há mais ou menos, vamos botar aí no mínimo 8 anos atrás, o Clóvis Nunes, né, pessoa que a gente teve a oportunidade de trabalhar de perto nesse evento,
ele já falava na cultura de paz, né? Um movimento muito bem definido por ele, mas que a gente não vê adesão nas casas espíritas. E a gente se pergunta, para além do fato de o espiritismo não ter algo central, né, como se tem nas outras religiões, né, não se tem a figura central, ou não se tem o colegiado central que possa determinar como vai acontecer. A casa espírita ela tem a liberdade de exercer suas tarefas da sua maneira, apesar de muitas, né, se espelhar uma na outra, mas tem muito sua cultura individual. Na sua visão, nos seus estudos, o que é que falta para que a gente possa, enquanto casas espíritas, enquanto espíritas na causa, no trabalho, enquanto coordenadores, presidente de casas espíritas, abraçar esse movimento de cultura de paz? Porque é um movimento assim que ele é provocador, né? Atirei o pau no gato, não se canta na cartilha, né? Se canta outra coisa, como você colocou, né? Para desmistificar, quebrar e tirar realmente esse rito que a gente tem de acreditar na violência como algo educativo, como algo instrutivo e como algo que vai fazer o ser alguém de bem, né? O que é que falta na sua visão, na sua ótica, para que o espírita possa adotar realmente a cultura de paz? Gil, a gente precisa romper as barreiras dos muros. Eu acho que a gente precisa vivenciar outras experiências, fazer mais troca com outras casas e ir para a rua, sabe? O Cristo, toda a prática do Cristo era nas ruas. A vida se dá nas ruas. Quando a gente é na troca com o outro ser humano que a gente se humaniza. Não dá para a gente ser um ser que se entende humano se a gente não faz trocas humanas. A gente se melhora, a gente cresce na troca com o outro, com a outra pessoa. E eu acho que a gente precisa romper esses muros, essas barreiras institucionais e tocar o indivíduo, a singularidade de cada indivíduo. Eu sei que tocar a singularidade de cada indivíduo é um desafio, mas era assim que o Cristo fazia. O Cristo não se relacionava com as instituições, ele se relacionava com as pessoas. E eu acredito que essas relações que precisam ser ampliadas. E eu estava falando isso com o Rogério hoje de tarde, porque na hora que ele foi me orientar de como eu devia me conduzir hoje aqui, eu disse, poxa, Rogério, você é trabalhador da casa, eu sou trabalhadora da casa, somos trabalhadores há muitos anos e nós pouco conversamos. Porque a nossa atividade ocorre no sábado à tarde e aí quando a gente está em outras atividades à noite, é que a gente se cruza nos corredores. Mas nós, trabalhadores da própria Casa do Caminhando para Jesus, a gente dialoga pouco, a gente dialoga muito entre os departamentos que fazemos parte. Mas os departamentos e as pessoas desses departamentos dialogam pouco. Então, se a gente for olhar dentro da nossa própria seara, da nossa casa, há pouco diálogo. E a gente precisa romper com isso, sabe? A gente faz parte de uma equipe espiritual que está materializada, mas que dialoga com uma equipe que está ali nos auxiliando incessantemente. Nós somos uma grande equipe com um potencial absurdo, né? O Caminho para Jesus é uma casa que trabalha diuturnamente, são trabalhadores aguerridos, trabalhadoras aguerridas, e que se desdobram em várias frentes, e muitas vezes o trabalhador não sabe o que uma frente está fazendo, ou o que uma frente está necessitando. A gente podia trocar mais, a gente podia se auxiliar mais, sabe? A gente podia se compartilhar mais internamente. A gente fazendo isso, a gente se fortalece e a gente pode territorialmente avançar. Não sei se respondi o que você queria, mas respondi o que estava no meu coração. Não, com certeza. A gente sabe que o diálogo ele é a porta, a ferramenta, a chave, aí, o nome que queiram dar para se iniciar uma paz, né? Diálogo com nós mesmos, quando nós somos travados de conversar com nós mesmos, carregamos o semblante carrancudo, fechado. E aí, se eu estou fechado para mim, como é que eu vou me abrir para o outro, né? Eu só gostaria de valorizar
pequenas atitudes que a gente pode estar fazendo que pode estar construindo essa paz. Às vezes a Isso. gente quer muito o prêmio Nobel da paz. Isso, Né? Queremos a grande atitude, o grande destaque, esquecemos que a paz ela é diária, constante, e a construção dela começa com pequenos gestos. É você se permitir se olhar como você é, se aceitar, e aí começa a tolerar e aceitar o outro, é não ter o preconceito. Eu lembro de uma sensação que eu sentia mais, hoje menos, mas ainda sinto às vezes, quando a gente está com esse público, né? Com as pessoas de rua, e a gente já participou de algumas frentes muito próximo, e às vezes você se sente... Você quer subir um pouquinho ali porque você está à frente do quem está doando alguma coisa. E às vezes a gente só está doando o que o outro me deu para eu doar. Né? Se formos pensar até no Evangelho, como fala lá aquela lição da mãe, da senhora rica, né? E a gente tem que se policiar muito isso, porque quando a gente vai com esse tipo de sensação, ou quando a gente permite que isso aconteça, a gente continua com o julgamento, que ele é o necessitado e que eu sou a salvação daquele necessitado. E por quanto a gente precisa se doar. Né? Concordo muito com suas palavras. Né? A gente precisa dialogar. Né? Foi isso que a gente viu na sua resposta. Tem que ter o diálogo. Muita paz E para aí, todos. você me lembrou uma coisa sobre paz, de 2 anos atrás, lá no acampamento, que eu disse que tinha decidido, né, um ano antes, que eu tinha eleito naquele ano para mim que eu ia abrir mão de ter razão porque eu queria paz. Lembra disso? E aí eu tenho feito muito isso. E tem uma outra coisa que eu adquiri a partir daí, de que eu não preciso lutar todas as lutas. Né? Então, se eu somo de não querer ter razão sempre, porque eu prefiro a paz, com eu não preciso lutar todas as lutas, a gente já tem aí um grande ganho pessoal e de relacionamento, né? Da gente em família, no trabalho, no dia a dia, em família. Então, são pequenas construções, como você diz, mas que não são fáceis, porque elas são diárias, né? E ela está ali calçada na reforma íntima, né? É no se você ouvir, no se perceber, no se sentir, né? E que muitas vezes a gente acha que está sendo fraco, que está abrindo mão, né? Que está se despersonalizando, né? E aí a gente vai vendo que a gente não precisava mesmo daquilo, que aquilo não fazia tanto parte de você, ou se fez, hoje já não é tão importante, né? Então, a reforma íntima, ela chama ao compromisso, né? Ô, querida, Vamos lá. gostaria de acrescentar nesse novelo de linha, que parece que não encontramos a ponta de nenhuma das duas linhas, o que realmente é um assunto muito complexo, mas tem um adicional isso aí tudo que eu observei nesses meus anos de vivência em centro espírita, em vários centros espíritas, vários centros, eu digo, por questões de interesse pessoal. Viu? Não é porque eu fui rejeitado nos centros, eu participei de... Aliás, até teve centro que não gostou da minha ausência. Mas eu fiz isso propositalmente, porque eu queria conhecer o movimento espírita. Ótimo. Para conhecer o movimento espírita, você tem que conhecer os centros. Sim. Eu quis construir a partir daí. Sair do muito para chegar ao pouco. Né? Pois bem, mas nessa minha vivência, eu notei uma coisa. A palavra parece até um pouco pejorativa, até um pouco não muito agradável, mas acho que falta no corpo espírita o corporativismo. Essa terminologia, ismo, é meio complicado, porque dá muita gente pensar, quer levar para o campo político, mas não, eu sou apolítico com 2 A maiúsculos. Mas isso notei, a falta de cooperação que as outras religiões têm. Você vê que todas as religiões, pelo menos se percebe, que eles agregam muito valores entre si, apoiam muito o seu companheiro de luta. A gente vê muito isso nas igrejas evangélicas, tá entendendo? E eu não tenho essa falta no movimento espírita. Como, por exemplo, a gente tem a mania muito de querer ajudar o próximo, que faz parte da nossa cultura, né? Ajudar o próximo, necessitado, fazer caridade acima de tudo, é um slogan espírita, né?
Mas, às vezes, a gente esquece de que ao nosso lado tem, por exemplo, um médio, seja lá de que área for, um legionário do Quilo, que vai para a campanha do Quilo, eu assisti muito isso na casa dos humildes, quando por lá eu passei, e notava que muitas vezes tinha médicos que iam para o trabalho de campanha do Quilo com necessidade em casa. Sim. E pouca gente percebia isso. Até que uma senhora, uma distinta senhora, percebeu, começou a fazer até uma cotinha entre nós mesmos para ajudar, uma cesta básica, coisa parecida. Eu vejo isso pouco difundido no meu espírito. A gente viaja muito, inclusive eu me pertenci também a isso, né? Eu faço parte de um grupo, Natal Fraterno, que viaja pelos interiores afora, todo ano, 25 de dezembro. O Calixto deve conhecer, talvez alguns amigos aí presentes também devem saber, o Natal Fraterno. Mas, às vezes, eu fico pensando, poxa, eu estou ajudando muito aos outros, e muitas vezes dentro da nossa casa tem pessoas também necessitadas, ceareiros espíritas, vinculados à doutrina, e que às vezes a gente se esquece. Será que não é por aí que a gente também termina se isolando e não percebendo de que a gente, para ter paz, tem que ter paz dentro de si? O tema é bem interessante, é bem propenso, bem propício para o que eu estou falando, né? Começar a paz de dentro, mas a qualidade dos outros também penso eu, que também deve passar entre os nossos companheiros. Por isso que o corporativismo precisa chegar dentro do movimento espírita. Eu não sei se falei demais, mas o que acha? Eu acho que você está correto, Carlos. Eu acho que quando a gente não percebe, talvez não tenha se visto por esse distanciamento. E muitas vezes quem está precisando se envergonha de dizer que tá precisando. Né? Então, existe aí várias questões que são pontos que precisam ser pensados. Se o afastamento propiciou, também pode ser um motivo, né? Essa não relação entre pessoas de trabalhador, vem, executa sua atividade e vai embora, não dialoga com os companheiros, e aí fica para a gente pensar, enquanto trabalhadores da casa, como a gente pode fazer para estarmos mais próximos uns dos outros. E o indivíduo que está necessitando, invariavelmente, ele vai estar envergonhado ou envergonhada de fazer essa solicitação, porque ele pode, inclusive, ser mal interpretado, tipo, estar aqui participando da campanha do Quilo para ver se sobra alguma coisa para ele, entendeu? Então, e aí lá no centro, a gente criou, inclusive, o infortúnio oculto, né? Lá no Caminho do Tem, que prevê outras possibilidades de contribuição, como lá no DIGE também existem as famílias de algum dos nossos evangelizandos, onde a gente se cotiza, a gente vai buscar entre os amigos para poder suprir a necessidade dessas famílias, mas porque a gente gerou essa proximidade com a família do evangelizando, a gente procura saber como está essa família, porque não dá para você trabalhar a evangelização infantil, infanto-juvenil, e não se aproximar dessa família. Porque a criança, o adolescente, ele não está dissociado dessa família, ele está incluso no núcleo familiar que a gente precisa conhecer para poder estar próximo e entender o porquê dessa criança em determinadas situações. Ela está alegre, ela está triste, ou ela está desatenta, ou ela está sonolenta, ou ela está mais faminta. Então, a gente precisa entender essa criança a partir da família também. Então, não dá para a gente dissociar isso. Então, quando você traz isso, é uma reflexão para que nós, trabalhadores da Seara, não estejamos apenas compromissados em estarmos no horário correto dentro da casa espírita, mas estarmos ao lado dos nossos colegas, dos nossos pares, né, na casa espírita. Todos lá, nós somos pares e somos contribuidores daquela Seara. Então, a gente precisa... Só um aditivo, viu, Alberto? Por favor, permita-me. À vontade. Essa deficiência que existe no movimento espírita, nem de longe diminui a doutrina como um todo. Sim, sim. Apenas é um detalhezinho bobo, tá entendendo? Que pode até ferir muita gente, né? Sim, claro. Muitas vezes, nossos companheiros de luta, de jornada, a gente está esquecido. Mas a doutrina como um todo supera, talvez, essa necessidade, você se alerte, né? Que a gente tem que ter realmente... compreender porque que estão passando por essa dificuldade. Agora, chega um momento em que realmente a pessoa está completamente numa situação muito difícil, desempregada, pandemia e tal, e não tem de onde tirar, mas é um ceareiro, um colaborador, está entendendo? De nossa líder, está entendendo? Acho que
nesse ponto que a gente deveria nos atender mais, nos atentar mais. E a gente tem que lembrar também, Carlos, que o processo de colaboração, e aí eu vou colocar as piadas à caridade, né? Não a caridade às piadas, mas no sentido de a caridade, ela vai estar aí, a gente está tratando de uma caridade material, mas a caridade espiritual e moral, elas são extremamente necessárias para que a material ocorra de maneira correta e não de maneira equivocada. E às vezes é superada, né? Hã? E às vezes pode até ser superada com a caridade moral que a gente recebe. Exatamente, sabe? Se você não faz determinados comentários a respeito de uma situação, digamos, vexatória de alguém, você está praticando a caridade moral daquele indivíduo. Se você não leva à frente uma fofoca ou uma maledicência, você está praticando a caridade moral. Se você percebe que o indivíduo ele está fora do seu estado normal, ele está agitado, ele está depressivo, ele está choroso, e você entra em prece e pede socorro espiritual para aquele irmão ou para aquela irmã, você está praticando a caridade espiritual. Então, a gente pode estar junto e juntas de diversas formas. E às vezes até no silêncio. Exatamente. Exatamente. O se calar faz parte da caridade moral e da caridade espiritual. Sem querer delongar muito na minha participação, mas eu tive um exemplo que você está dizendo aqui na minha casa, que eu estou na minha casa, quando um dirigente de um certo determinado centro espírita aqui do Recife, e eu liguei para ele num momento desesperador, um filho meu em situação difícil com a tia dele, em suma, quando ele chegou aqui na minha casa, só parou para ouvir. 5 minutos que ele me ouviu, eu pude desabafar tudo que eu queria, descarreguei as energias negativas todas que eu tinha trazido da praia, da beligerância do meu filho com a tia dele, e passou. Resolvido o problema, ele foi embora só de ouvir, só pediu, ligando para casa, que fizesse uma prece por mim, coisa e tal. E ali eu nem dormi, eu desmaiei. E no outro dia me amanheci tudo. Então, essa caridade que a gente vê muito, mas no movimento espírita, ele é mais evidente, ele é mais forte. É o lado positivo dessa ausência. Sandra, parabéns pela sua palestra, sua explicação. Obrigada. Num momento, como eu até botei aqui, num momento muito crucial para a humanidade. Essa necessidade de fraternidade. Isso. E uma coisa que você falou, que eu admirei muito, é que você disse que já não vale a pena todas as contendas. Isso. Isso é um ponto muito importante que a pessoa pode chegar, porque já há o discernimento de não entrar em algo que vai se desdobrar negativamente. Isso chama-se renúncia. E uma das grandes coisas que o egoísmo nos prende é não renunciar aos nossos ímpetos, às nossas vontades de revidar. Por isso que eu digo muito que a voz do silêncio, o silêncio fala alto também. Então, achei importante essa renúncia que você fez de não fazer contendas que realmente não valorizar a bijuteria. Isso aqui é a verdade. Por outro lado, valorizar coisas que valem a pena. Por outro lado, nessa pandemia, eu vivenciei algumas pessoas se lamentando porque não sai de casa, porque está preso dentro de casa, e eu disse, e quantos querem ir para casa e não podem? Exatamente. Então, a gente tem que ver a miséria do nosso vizinho para ver que a nossa não é nada. Mas é preciso que haja uma visão mais ampla do que é o sofrimento. Okay? Exatamente. Muito bem, seu Luiz, é isso mesmo. Concordo plenamente. Existe uma frase hipócrita por aí, né, que diz que o telhado do vizinho é muito bom, bonito, quando vê do lado do telhado. Quando a gente vai olhar o nosso telhado, é cada buraco que tem no telhado. Mas é isso aí, né? Muitas vezes a gente está... Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Em tese é isso mesmo. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria, seu Luiz. Pois não. Com todo respeito, mas no movimento espírita, pelas leituras que eu venho fazendo do Evangelho, tentando ser o espírita que busca, como Kardec colocou, eu noto, tem uma passagem que fica logo depois do Protetor de Bordeaux, que eu acho que é melhor para elucidar essa questão.
Mas como eu não encontrei, eu recomendaria Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Porque quanto a esse corporativismo que o Carlos falou, eu me identifiquei, porque o que eu noto é que no Espiritismo há muito orgulho travestido de caridade. Por exemplo, estava lá no Evangelho, nesse outro trecho que eu recomendei, que é muito fácil você dar para o outro quando é o outro que está em situação mais desfavorável, porque você se coloca superior a ele. Logo, seu ego está assim. Mas, quando é você quem está diante de uma pessoa mais forte e que vai receber, ou nos dias de hoje, com os preconceitos, quando você recebe algo, um consolo vindo da pessoa que você menos imagina, às vezes um morador de rua. Isso aconteceu comigo em plena pandemia. Um dia em que eu estava completamente, não digo completamente, ainda havia um pouco de razão, mas um dia em que eu estava bem avariado, terminou que um morador de rua me ajudou, me ofereceu o que comer, até que depois eu voltei para casa e ficou tudo bem. Mas veja, como ele foi um agente de Deus neste momento. E eu me controlando, porque eu já tinha a consciência de que eu não podia, em forma alguma, menosprezar ou revelar algum dos preconceitos internos que jazem em mim para esse ser que só queria me passar algo bom. Porque você fica com medo de violência, você fica com medo disso, daquilo. Então, a consciência é formada através do embate e da dança dos opostos. O positivo e o negativo estão nos átomos, se repercutem no macro. Eles dançam. E a consciência é formada através do choque de realidades que você tem, do choque da vivência, até que você encontra o exato ponto que é o caminho do meio, que é justamente o que a gente chama de ponto do meio entre o positivo e o negativo, onde o positivo e o negativo orbitam. Agora eu me restringo a fala para que a prece seja feita. Seria o ponto do equilíbrio que o Felipe quer dizer, né, Felipe? Se chama tal. Sim. Muito bem. Estamos chegando no final da hora. O tempo é materialista, né, como diz Fernando Veloso. Boa noite. Boa noite. Porque sempre a gente manda por escrito alguma observação ao palestrante e nunca vinga, ele nunca fica sabendo. Aí hoje, como eu gostei demais, eu gostei também de outras, mas a sua, me parece que você é da área ou de educação ou de psicologia. E atingiu assim, bem dentro do que eu também concordo. A questão Que da bom, paz, Márcia. eu estava comentando aqui, é muito difícil no dia a dia, não é? Nas relações de trabalho, até no centro espírita, em todos os lugares do mundo. Veja que tem uma menininha de 16 anos que saiu pelo mundo inteiro defendendo a paz, e até hoje sofreu até um atentado, parece, né? Malala. Então, Então, eu vi que eu botei aqui na minha observação, que sua reflexão foi atual, profunda e fundamentada, essencialmente fundamentada. Muito obrigada, Márcia. Vocês não imaginam que eu sou da área de educação e o currículo do Igaraçu, do município de Igaraçu, tem escrito lá na parte diversificada, Educação pela Paz. Elas lutaram, mas elas lutaram para que fosse aprovada a matriz curricular dela com essa Educação pela Paz. Que maravilha! Maravilha! Que nós mostrássemos a lei, né? A lei que garante que a parte diversificada do currículo seja de acordo com as características da comunidade. Imagine a paz, que é o mundo inteiro precisando e querendo, né? Então, exatamente. Você fez um trabalho muito bom, outros palestrantes também vêm fazendo. Parabéns. Inclusive, eu quero, já que você é do centro, quero trocar ideias com você. Eu faço questão, vamos trocar sim, Márcia. Quero conhecê-la pessoalmente quando for possível, porque a gente não está indo ao centro, mas independente disso,
o espaço aqui de palestra, dá para a gente fazer essas trocas e ir aprofundando. E a gente tem um grupo no WhatsApp do DIG que ele está aberto para outras pessoas de outros departamentos que possam vir. Então, você pode vir, né, não, Gil? Vamos fazer essa troca entre nós, trabalhadores, para a gente se conhecer mais. E falar Pode, com os com jovens, certeza. né? Falar para crianças e jovens, eu adoro, foi ótimo. E você, Que como bom. é da área da educação, pode contribuir muito conosco lá da parte da evangelização. Mas eu conheço Márcia, ela é uma ótima pessoa. Roy, já está Pode validada para o contribuir Felipe. muito. Obrigada, obrigada. De nada. Eu sou trabalhador raso, mas minha opinião conta. Democracia. Gilmar está pedindo a palavra para nós sermos breves. Pois não, Gilmar? Fica à vontade. Na verdade, eu estava aplaudindo, né? A gente deixa ao ato de Igaraçu como um ato que sirva de exemplo, né? Isso. Muito bom, muito bom. bem. Então, E estamos Sandra é aqui. publicitária, viu? Sandra é publicitária, viu? Mas estou fazendo a especialização em educação, Gil, deixa. Com Solange, é? Não, Solange é a especialização de museologia. Ah, sim. Muito bem. Então, estamos no final desse belo trabalho, dessa bela apresentação da irmã Sandra. Agradecidos pela oportunidade, por tudo que ela nos trouxe de atual, de profundo, e pediria a ela que nos honrasse fazendo a prece de encerramento. E aí eu vou pedir para que cada um busque um estado mais cômodo consigo mesmo. E vou pedir que cada um aqui dê as mãos ao seu guia espiritual, para que possamos, em dupla, nos fortalecer essa relação que Deus autorizou e orientou para que fosse feita essa caminhada, para que nenhum de nós nos sintamos sós e desamparados. Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade da noite de hoje, de estarmos aqui reunidos em Teu nome e certos da Tua presença. A equipe espiritual, os mentores espirituais do Caminhando para Jesus, seara da qual nos orgulhamos de fazer parte e que sejamos merecedores e merecedoras de fazer parte dessa equipe de trabalhadores do Cristo. Que possamos nós, nesse momento, visualizar o nosso planeta Terra envolto em energia curadora que venha a contribuir para tirar do nosso planeta as doenças da alma, da mente, emocionais, que a cura possa chegar através das nossas práticas, do nosso pensar, do nosso fazer e do nosso sentir. Que possamos, cada um de nós, irmãos, emanar as energias necessárias para que as nossas residências, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso planeta, possa ser inundado pelo amor do Cristo. E que esse amor vá e acalme cada mente e cada coração dos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos manicômios, nas prisões ou em seus lares. Que o amor de Jesus seja sempre manto a nos proteger, seja sempre luz a nos guiar. Que sejamos, Pai, merecedores de fazermos parte sempre da Tua seara. E muito obrigada por não desacreditar nunca de nós, mesmo no momento em que a gente muitas vezes se perca de nós mesmos. Mas é em Ti que a gente encontra o porto seguro para a nossa caminhada. Certo, Senhor, da Tua presença e da Tua equipe espiritual maravilhosa, que sempre está a nos acompanhar. Agradecemos pela noite de hoje. E eu passo a palavra para o irmão para dar condução para o final dos nossos trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, concluímos o trabalho desta noite. Muita paz para todos. Muito obrigado. Que assim seja. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada
pelo convite. Estou extremamente emocionada de poder estar contribuindo mais uma vez para o Caminhando para Jesus. Obrigado. Boa noite Sara. a todos. Boa noite. Boa noite.